Bem-vindos ao Pôr do Sol de sábado, 7 de abril de 2022. Como foi a vossa semana? Foi boa? Parece que não, não é? Parece que tiveram grandes e maus problemas, mas como diz a profecia, os anjos de Deus estão sempre operando em nosso favor. Os anjos de Deus. Eu iria ler um estudo bíblico. Todos os dias leio estudos bíblicos. É à base de estudos bíblicos. A Bíblia é estudos bíblicos. O Espírito de Profecia é estudos bíblicos. As coisas que nos acontecem nós podemos estudar porque nós estudamos a Bíblia. Porque nós estudamos a Bíblia e nós podemos analisar todas as coisas ao nosso redor. Hoje o ser humano tem dificuldade em entender as razões da profecia, mesmo as coisas a acontecer, como Jesus disse. Eu vou ler um texto que podemos analisar mais tarde, amanhã, com mais profundidade, que vamos ler, que se encontra no Evangelho de Mateus 24, versículo 3 em diante. E Jesus disse, e Jesus respondeu, e dizia, e ouvireis de guerras. Disse no versículo 6, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Tudo isto é mister que aconteça. Isto ainda não é o fim. Meus irmãos, meus queridos irmãos, quando se diz irmãos, é o verbal, é o verbo da humanidade para dizer que nós não estamos no fim, ainda não é o fim. O fim como será? Eu vou analisar alguns textos, não vou analisar muitos, mas há um texto, pelo menos, que analisei esta semana, que estava para meditar nele mais à frente, mas terei que o fazer agora. Santificado seja a palavra de Deus. Há muitas maneiras de pregar o Evangelho. E há muitas maneiras, quer dizer, há pessoas que pregam o Evangelho de uma maneira dizendo notícias, acontecimentos de pessoas, pregando sobre o estado das pessoas, por exemplo, certos e determinados pastores, ou que estão contra eles, ou que eles fizeram uma coisa boa, mas não é esse o meu método. Não pode. Um grande pregador, o pregador Jesus, não pregava as coisas pregadas dos outros. É a mesma coisa que dizer que aquela construção daquele carpinteiro estava bem feita. Mas Jesus é que era o carpinteiro, é o que eu quero dizer. Jesus não precisava de um carpinteiro para lhe ensinar a fazer móveis, nem dizia que aqueles móveis eram melhor que os dele. Não, ele apresentava a pregação dele. E é nesta esfera de ação que um pregador emprega o seu intelecto, o seu espírito, a sua noção de conhecer Deus e, através desse conhecimento, apresentar Deus. E então a nossa mensagem, a mensagem de Deus, é uma mensagem tríplice, que abrange a mente, o corpo e o espírito. Não abrange só os 10 mandamentos, não abrange só o aspecto da nutrição, não abrange só um aspecto. Ele é um todo. Reparem o que é que Ellen White, reparem o que é que o apóstolo Paulo diz. Primeiro, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, que é Jesus, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, portanto, foi justificado em espírito, foi contemplado pelo Pai, foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, isto mais tarde, e querido agora no mundo, ou acreditado no mundo, e também recebido na glória. Portanto, é este o método do apóstolo Paulo de falar de uma maneira carismática, quer dizer, ele vai buscar a história, a narração bíblica, os acontecimentos bíblicos do passado, do presente e do futuro, para apresentar a mensagem cristocêntrica.
É nessa abordagem que muitos pregadores, muitos mesmo, têm falhado na sua pregação. Pregam sobre eventos finais, por exemplo, mas não apresentam Deus como recurso para a humanidade. Eu gostava de dizer também que nós estamos a viver em momentos finais da história, mas não devemos temer. Porquê? Porque, reparem, se falar de Mussolini, por exemplo, falar de Hitler, falar de Napoleão, e quem esteve lá, podia, como agora, estar aterrorizado. Mas sabem que Deus, ou seja, eles terminaram de uma maneira fatídica. Deus deu-lhes o fim que eles mereciam. E agora, por mais que se levantem outros homens, Deus também os vai terminar de uma maneira fatídica. Por isso, nós, como povo de Deus, como adventistas do sétimo dia, como arautos da verdade, como aquele que vai clamar às nações, tem uma mensagem cristocêntrica que mete medo a eles. Se pegarmos em Daniel 11, explica isso. Eu vou ler um texto de Daniel 11 que explica isso. Ellen White também tem uma abordagem sobre isso, num texto que ele diz: se os jovens estivessem treinados, diria eu, treinados, que eles não estão treinados a pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho que eles têm, mas que não estão treinados para pregar, o mundo, diz ela, que tremeria. Não são palavras minhas, são palavras dela. Eu ia ler Daniel, depois eu tenho que encontrar Daniel. Está aqui. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas, aqui está, ou seja, eu estou a entender que, como agora estão-se a apoderar quando a gente vai comprar às compras, vai fazer compras, por exemplo, 1 quilo de laranja custava 1 euro e agora custa 2. E então eles estão-se a apoderar dos tesouros, de tudo, dos tesouros e de todas as coisas desejáveis do Egito. Do Egito é do ateísmo, e do Líbano, e dos líbios, e dos etíopes o seguirão. Portanto, há uma série de, não é só os egípcios, aqui os egípcios, o Egito quer dizer os ateístas, os ateus, o ateísmo é a China, é neste caso a Rússia, que está-se a apoderar, ou vai-se apoderar, queria-se apoderar, e com eles vão-se apoderar também os líbios, aqui engloba outras nações, e os etíopes, outras nações, e outros. Mas, diz assim o versículo 44, a seguir este versículo 43, mas os rumores. O que é os rumores? Ouvi falar que vai vir guerra, não é? Mas aqui outros rumores, reparem. Mas os rumores do Oriente, aqui a palavra Oriente aponta para Deus, para a estrela do Oriente, para Jesus. Os rumores do Oriente, e ficamos por aqui, os espantarão. E os espantarão. Eles vão ficar espantados. Então, Deus vai fazer rumores. Deus não vai vir à Terra em forma humana. Jesus vai vir, não é essa parte. Os rumores do Oriente é a mensagem do povo de Deus que tem um faixe de luz que não é só um bocadinho de luz, não é um pedaço. Não é dizer vai à igreja para te salvar. Não tem nada a ver com a igreja adventista do sétimo dia. É um clamor que diz que vem no fim e eles vão ser destruídos. E se vocês não se arrependerem, também vão ser destruídos com esses. E esses são os rumores do Oriente. Podia citar Ellen White no livro, ou no manuscrito, aqui está num livro de Meditações Matinais de Ellen White, em 1986, na página 74, que ela diz assim. Há uma passagem que li e vou voltar a ler novamente. A mensagem salvadora do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo?
Vão dizer a mensagem do terceiro anjo é a justificação pela fé. Acertaram. A mensagem do terceiro anjo a ser dada ao mundo, qual é? Diz Ellen White, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Porque não podemos falar da fé de Jesus sem os mandamentos, mas também não podemos falar dos mandamentos sem a fé de Jesus. Ela continua. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são ambos imensamente importantes. Ela põe duas palavras de importância, de valor, de valorizar os 10 mandamentos e a fé de Jesus, que é muito importante e imensamente. Não é uma coisa muito pequena, não é uma coisa muito pequena, não é uma coisa grande, é uma imensamente grande. E devem ser dados com igual força e poder. Mais uma vez, ela impulsiona com uma ideia de retórica, de dizer que é preciso dar uma mensagem com poder. E ela diz força e poder. A primeira parte da mensagem tem sido bastante analisada, que é os 10 mandamentos, enquanto a última parte, apenas casualmente, ela diz isto, porque a fé de Jesus, diz ela, não é compreendida. Não é compreendida. Precisamos falar nela, viver, orar sobre ela. Se eu perguntar a qualquer pessoa que está aqui presente ou que está nos a escutar o que é justificação pela fé para você, não ouço. É claro que eu não quero uma resposta. Não consigo ter uma resposta, ou as pessoas não vão dar uma resposta, que é a justificação pela fé. Se eu perguntar por outras palavras, você acredita que está salva? O que é que as pessoas normalmente dizem? Não, ninguém sabe. Isto é ignorância, para não dizer mais, isto é utopia, isto é falta de fé, falta de conhecer Jesus. Porque a mensagem da justificação pela fé tem que ser ouvida, escutada e vivida. E orar sobre ela. E diz, mais, e educar o povo a fim de trazer esta mensagem, esta parte da mensagem, para a sua vida doméstica. Esta é uma mensagem muito linda, não é? Muito importante. Podemos estudar a escola sabatina juntos? Hoje é sexta-feira, chegamos ao Porto Sol e fala sobre o resumo, faz um apanhado, faz como uma consideração, vai buscar alguns textos de Ellen White. E diz aqui, considere a ligação entre a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Considere as duas árvores. Esta relação já é sugerida pelo facto de que ambas estão localizadas no meio do jardim. Gênesis 2:9. Mas há algo mais entre as duas árvores do que apenas uma relação geográfica. É uma barreira que existe, há uma segurança, há um é bom, o outro é mau. Ali é a vida, ali é a morte. Ali caminha para Jesus e ali caminha para o diabo. É isto que a lição nos quer ensinar aqui nesta parte. É porque os seres humanos tomaram do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, é porque desobedeceram a Deus que eles perderam o acesso à árvore da vida e não poderão viver para sempre. Por isso, nós não temos acesso. Pelo menos nesta condição humana, não temos acesso. Esta ligação subjaz a um princípio profundo. As escolhas morais e espirituais têm um impacto sobre a vida biológica. Ainda ontem alguém perguntou, assim numa certa ironia, que não sabe o que pergunta, será que Deus, ao perdoar os pecados a Adão e Eva, não podia suprimir as consequências do pecado? Isso é irrisório, mas tem lógica? Não tem lógica. O que ele perguntou
foi uma coisa muito séria. Eu vou dizer para vocês que a resposta não está na lição. A resposta está no Espírito de Profecia. Diz Ellen White que Satanás pensou que se Adão e Eva pecasse, Jesus vinha em socorro, ia-se pôr na frente e iria perdoar o pecado. Não havia morte. Nem ele, Adão e Eva, nem Jesus ia morrer. Mas Jesus disse, vai haver morte. E é que vai mesmo, e vai ser morte de cruz, não é verdade? As consequências estão todas desmontadas, as consequências estão todas abertas, estão todas espalhadas, estão todas esclarecidas, e mesmo assim, há pessoas que não compreendem que as consequências do pecado são as consequências do pecado. Se Satanás soubesse, e se acontecesse, que não houvesse consequências do pecado de Adão e Eva, Deus tinha que dizer que a lei de Deus terminou. Portanto, não havia consequências. Se não houvesse lei de Deus, não havia consequências. E então o diabo dizia assim, pronto, então sendo assim, eu tenho acesso ao Pai, e a Deus, ao céu, e estou livre de morrer. E o céu todo ia ficar outra vez em grande conflito, ia ficar em aflição, não, agora não há lei de Deus, e agora Satanás, agora é o rei. Passava Satanás a ser o rei, e Deus, coitado, não há como dizer, era um Deus fraco. Mas Deus não é um Deus fraco. Ele pôs-se à frente, ele disse que ia arrebentar as consequências, ia cair sobre ele, e caiu, e Jesus sofreu. Por isso que a mulher morreu, por isso que Adão e Eva morreram, nós não sabemos onde é que eles estão não estão no céu, eles estão no pó da terra. E sabem uma coisa, Deus o Pai, o Filho e Jesus, principalmente Jesus, o Pai também, está desejoso, está anelante, como dizem alguns, anelante, está saudoso de abrir os pares, de abrir aqueles pares que os abraçou no Éden, de os trazer para a ressurreição, eles e a milhões e milhões de salvos, não é? E dizer, há tanto tempo que eu não estava contigo, Adão e Eva, há tanto tempo, vem cá, meu filho. Isso será na vinda de Jesus, que ele virá com trombeta, com larido, com voz de arcanjo, será uma reentrada no Éden. Por isso mesmo é que ele está com saudades. E aqui continua, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te esqueças da minha lei, cá está, e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Estão a ver? A importância de não haver consequências é de obedecer à lei de Deus. Esta ligação reaparece na futura Jerusalém celestial, onde apenas está presente a árvore da vida no meio da sua praça, ou seja, a vida. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem. Isto é difícil de explicar agora, era representante, não era dois representantes, era uma representação do céu aqui na terra. Não eram dois, eram um. O casamento é um, não é? Era uma representação, não era simbólica, era uma representação, era como um embaixador dos céus aqui na terra. Aqui na terra ele era o embaixador. Para os seus filhos, para a sua posteridade, de milhões e bilhões e trilhões de anos, seria Adão e Eva os representantes. Isto diz-vos alguma coisinha? A mim diz, porque eu já sei que lá no futuro vamos ver outros homens e outras mulheres de outros mundos, criados como Adão e Eva, não se chamam Adão e Eva, que dizem, eles, o que é que vão dizer? Nós somos representantes de Deus e somos representantes de Deus para esta geração. Nós somos os primeiros e somos os que criamos estas famílias. Então aqui diz que Adão e Eva foram criados. Deus pretendia que ele não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse igual na representação do caráter, das funções de amor, longevidade, de todas as funções, de cognitivas, funções de motoras, funções de todas as funções.
Por exemplo, o homem é mais forte, a mulher não era mais fraca. O homem tinha mais pujança, e a mulher tinha um bocadinho menos, era menor, mas era igual, eles podiam fazer o equilíbrio, eles podiam mexer a mesma coisa, a agricultura era para os dois. Um fazia a agricultura de uma maneira e o outro fazia igual, era uma cópia. Eles seguiam o método. E nós podemos estudar isso, que eles não deram continuidade, não é? Nós não deram continuidade porque não está lá. Esse Éden não está cá. O santo par não devia ter nenhuma interesse independentemente um do outro. O meu interesse era construir um jardim, ou a outra dizia, vamos construir um jardim. Se o meu interesse era ir ao céu, Adão, que o interesse dele, por exemplo, era ir ao céu, eu sei que era, o interesse de Eva era acompanhá-lo. O interesse de Adão e Eva era estar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A Eva também estava. E era assim, era um queria, o outro queria. Se Eva queria, também Adão queria. Depois do pecado de Eva, porém, como ela houvesse sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela. Esta é uma questão que não podemos mexer. Devia ser sujeito ao seu marido, o que constituía parte da maldição. É uma maldição, é sim, senhora. Em muitos casos, essa maldição tem tornado a sorte da mulher demasiado dolorosa, ainda por cima, fica pior quando o homem não é serviente a Deus, fazendo a sua vida um fardo. Nós sabemos a escravidão das mulheres, abusos, depois ela passa para abuso. O homem, cá está, tem abusado em muitos aspectos da superioridade que Deus lhe concedeu, exercendo poder arbitrário. E este poder arbitrário não foi para se vangloriar o homem, para ser o presidente, só ele que é o presidente. Não. Quando o homem é presidente, a mulher não pode ser presidente. Quando o pastor é pastor, a mulher não pode ser pastora. Ainda hoje, na América, com muita tristeza vi a primeira mulher negra, não tem nada contra as mulheres, nem contra a raça, é só para a situação, juíza. Quem ia pensar há 100, pelo menos há 100 anos, que uma mulher ia ser presidenta de um país que a mulher ia ser juíza? No contexto bíblico, no contexto que estamos a falar, a mulher, ao ser subserviente, não quer dizer que é inferior, que é subjugada. Não, ela tem um papel fundamental, crucial, no lar, na família. O ser humano, como todos os homens, como todos os subordinados, como eu, sou subordinado mais aos homens. Às mulheres, a subordinação é por fatores de risco. Por exemplo, eu vou dar um caso simples. Os homens estão sujeitos às mulheres por causa da sua fraqueza, percebem? Mas não são subjugados pelo poder da mulher. Já é outro assunto. Então, diz aqui que a sabedoria infinita de Deus idealizou o plano da redenção, pelo qual a humanidade tem um segundo tempo de graça mediante outra prova. Outra prova. Helena White, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 484. Está num livro que eu tenho, de Helena White, que é Testemunhos, não tenho Testemunhos para a Igreja. Não tenho Testemunhos para a Igreja, tenho Testemunhos Seletos. Testemunhos para a Igreja, volume 3. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixem o seu comentário, que clique, publique este vídeo, partilhe com os seus amigos. Olha, não ligo nada, pronto. Deus, continuemos nós. Pergunta para reflexão. Deus confrontou Adão e Eva e fez perguntas, de modo não só a determinar a sua culpa, mas também a levá-lo ao arrependimento. Este motivo reaparece com Caim, em Gênesis 4, 9 e 10, que se calhar iremos ler para a semana, estudar. Com o dilúvio, Gênesis 6, 5, 8, iremos também estudar, porque o dilúvio está em Gênesis.
com a Torre de Babel no capítulo 11, com Sodoma e Gomorra no capítulo 18, como é que é esta ideia de um juízo investigativo é revelado nestes incidentes. Tudo responde a muitas perguntas, das quais eu já sou, pela minha humildade, conhecedor, mas que estou a estudar convosco. E por que razão Eva pensou que comer do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, do bem e do mal, lhe daria sabedoria? Qual era a ideia dela? Como é que pode ser, não é? Era ignorância, não era ignorância, não era ignorância. Ela pensou como que podemos evitar, noutros contextos, aqui agora já não há árvore da ciência do bem e do mal, como podemos evitar no nosso contexto cometer um erro semelhante, isto é, desafiar abertamente a palavra de Deus com a esperança de obter algo melhor do que aquilo que Deus já nos ofereceu. Ou seja, Adão e Eva correram um risco, eles não passaram no teste, como se costuma dizer. Adão e Eva estão salvos, ele não diz que estão salvos, e ontem lemos esse texto que está na Bíblia, posso lê-lo novamente, quinta-feira fala lá, aqui um texto, não é em Gênesis, é em 1 Timóteo 2, meu hábito de ler a Bíblia, por fim, para fechar o ciclo desta pequena mini-conferência, pode ser uma mini-conferência, que diz: porque o primeiro homem foi formado Adão, depois foi formada Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Portanto, ambos pecaram. Mas aqui diz: salvar-se-á, sim, está a dizer, é retórica, salvar-se-á, sim, diz, porém, dando à luz, quer dizer que as consequências salvam-se, mas tem as consequências. Salvar-se-á, porém, as consequências que estão aqui, vai responder à mesma pergunta da Bíblia, do termensário, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Isto estava para Adão e Eva, está para todos nós, as consequências do pecado, mas também a garantia de Deus que nos quer salvar e de uma forma maravilhosa, que é justificação pela fé. Nós não temos méritos, nós não temos recursos, nós não podemos fazer nada, apenas acreditar que, obedecendo a Deus pela fé, podemos ser salvos. Foi assim esta semana, que está a terminar. Amanhã irei novamente recomeçar com um vídeo, vou fazer um vídeo que é Guerra das Cadeiras. Parece engraçado o tema, mas é sério. Guerra das Cadeiras, ou da cadeira, como queiram chamar, mas é Guerra da Cadeira, não pode ser várias, tem que ser uma. E depois vamos ver as consequências. Eu vou dar só uma nota de introdução. Era eu um teenager, 20 anos, estão a ver, um jovem de 20 anos, já tenho 57, portanto já não sou nenhuma criancinha. Neste campo sou quase um general, pronto. Era eu um teenager, muito menos que um teenager, tinha 18, 19, já pensava muito sobre o que tinha que pensar, mas preocupado com a guerra. Naquele tempo já era uma situação, a Guerra Fria. Isso preocupou-me de tal maneira, a ponto de fazer uma pergunta, foi a seguinte: será que o mundo vai ser destruído pelas guerras nucleares, ou pela guerra nuclear, o holocausto nuclear, como eu vi no filme? Não. Então eu fui levado a ler um livro, O Grande Conflito, que me deu a resposta para isto tudo. Quem é que comanda a história? É Jesus. Façam o que fizer. Façam guerras. Façam fomes. Façam pestes. Façam o que fizer. Façam as ditaduras que fizer.
os partidos que fizerem, as religiões que fizerem, os assentos que fizerem. Quem quiser assentar-se na cadeira de Moisés, é o texto, já estou a florear demais, e esses homens todos, e também agora algumas pensam que querem ser homens, e que há pastoras que querem sentar na cadeira de Moisés. Já estou a dar um bocadinho do fórum do que vai ser o estudo que está na Bíblia, vou fazer com estudos bíblicos, e vão ver que todos esses homens, Jesus disse que eles iam cair abaixo da cadeira. Portanto, já resumi com a minha história, e eu acreditei em 1985 que Jesus não deixa ninguém ocupar a cadeira de Moisés. Eles pensam que estão lá, mas não estão na cadeira de Moisés. Estão noutra cadeira, quer dizer, a cadeira de balanceio, para não dizer outra coisa. Portanto, guerra dos bancos, guerra do poder, guerra de reclamar para si autoridade quando eles não têm autoridade perante não têm autoridade perante a religião, perante um assim diz o Senhor. Ou seja, vou mais a florear mais um bocadinho, a autoridade é posta em causa quando alguém se coloca no lugar de Deus. Pondo isto, amanhã vou explicar mais em profundidade e isolei o texto, mas vou apontando para várias situações da história, da história geográfica, da história do povo de Deus, de Israel, e também a história universal, ou a história atual também. Portanto, fiquem aguardando. Até amanhã e uma boa noite e um bom sábado de descanso. Já fica rouco.